O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele a quem perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas, enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus, Jesus de Nazaré, cantemos. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Vamos mais uma vez. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Começamos hoje a primeira de 9 quintas-feiras eucarísticas, que tem um pedaço dessa mesma oração antiquíssima. Tal qual és tu, Jesus, eu quero ser.
exatamente nos colocando Jesus como modelo, o exemplo a ser buscado, imitado, tanto que tem o livro Imitação de Cristo, clássico da espiritualidade. E todos nós entramos nesse esforço, ser um pouco mais tal qual Jesus. E hoje a liturgia é um presente para avaliarmos o quanto Jesus nos ama. E principalmente, quanto mais pecadores somos e reconhecermos os nossos pecados, mais amor Jesus mostra. Porque a quem muito se perdoa, muito se ama. No ato penitencial eu já acenava que uma raça que foi muito criticada por Jesus são os fariseus e os escribas. E sobre eles várias vezes Jesus falou: sepulcros caiados, geração adúltera, raposa, e foi falando, hipócritas. Mas é impressionante que ao menor gesto de querer mudança, Jesus não fica preso à classe. Ele é contra os fariseus nas suas atitudes, mas ele não é contra um fariseu que quer encontrar a verdade. Compreende a diferença? Jesus seria contra nós cristãos pelas nossas atitudes, mas claro, Ele nos ama porque somos de Cristo. Mas veja que as atitudes, o procedimento pode nos apartar de Jesus, apesar de sermos chamados de cristãos. Havia um fariseu chamado Simão, que não tem nada a ver com São Pedro, que disse: Senhor, vamos jantar lá em casa. O texto não fala, mas esse Simão, fariseu, de alguma forma estava interessado em Jesus. Certamente esse fariseu chamado Simão tinha uma certa abertura para Jesus Cristo, a ponto de convidá-lo, e a ponto de mais tarde chamá-lo de mestre. Então significa que Jesus tinha uma influência sobre ele. Só que diferente do que imaginamos, o fariseu não entendeu que o aceite de Jesus de ir jantar era um ato de perdão ao fariseu. O fariseu achou que estava prestando um favor para Jesus. Vou dar uma comidinha para o seu vigário, vou dar um jantar para Jesus. Tem até a música, né? Ele não entendeu que quem estava sendo beneficiado era ele. Ele achou que estava fazendo um agrado para Jesus, quando Jesus na verdade o estava perdoando, o estava libertando. E isso se mostra quando aparece uma mulher publicamente tida como pecadora. Aí confunde tudo. Não sabemos a profissão dela, mas coisa boa não era. Mas a atitude dessa mulher, primeiro, ela vem com um vaso de alabastro, cheio de perfume. Olha que atitude, ela se põe atrás de Jesus. Ela não se sente digna de estar diante de Jesus. Ela chora, e suas lágrimas lavam os pés. Meus irmãos, lembra que nosso Senhor também lavou os pés dos apóstolos. E lavar os pés era coisa de servo, de escravo, sem qualquer direito. E aquela mulher fez isso. Ela não olhou para Jesus. Creio que ela disse: a única coisa que eu posso é lavar os pés que um escravo faz. Impressionante, porque Jesus naquela hora, claro que sabia quem era. Mas como ele era capaz de amar o fariseu, muito maior amor é por aquela pecadora pública. Lágrimas profundas de arrependimento, lágrimas profundas de desejo de conversão. Lavava os pés com as lágrimas, enxugava com os cabelos, beijava os pés de nosso Senhor Jesus Cristo.
derramou perfume ungindo. Veja, essa mulher, na sua humildade, ela confiou na graça de Deus. Aqui me vem a primeira leitura, um texto de São Paulo que é uma pérola. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Olha o que Paulo tem coragem: sou o menor dos apóstolos, eu fui um perseguidor, eu não tenho mérito algum, eu fui. É bem verdade que trabalho mais do que os outros apóstolos? Não, eu não. A graça de Deus em mim. Você percebe Paulo se colocando no lugar daquela mulher. Ela, uma pecadora pública, ele, um perseguidor público. Ele perseguiu e foi testemunha de Estevão. Como diz os Atos dos Apóstolos, ele entrava na casa dos cristãos, arrancava famílias, porque eram cristãos, e matava. Isso ele nunca esqueceu. Ele carregou isso a vida inteira. As mortes que ele imputou, e depois se torna o apóstolo de Jesus. Você percebe? Pela graça de Deus eu sou o que sou. Aquela mulher lá no chão, aquela mulher que ninguém queria tocar porque era impura, Jesus deixou ser tocado. Porque o Senhor é capaz de resgatar Paulo, é capaz de resgatar a mulher, é capaz de nos resgatar. Não importa o fundo do poço que estivermos, não importa o pecado que tenhamos cometido, não importa a burrice que tenhamos feito. O que é importante é o arrependimento, é o querer mudar. O fariseu não conseguiu entender que aquilo que estava acontecendo na vida dele era a graça de Deus. A entrada de Jesus na casa dele era a graça de Deus. Aquele fariseu chamado Simão achou: eu sou merecedor de Jesus aqui na minha casa, porque eu tenho as melhores coisas para oferecer, tenho tâmaras frescas, tenho coalhada fresca, devo ter um peixe saboroso, por isso que ele veio. Ele não conseguiu entender que aquela visita de Jesus era a graça de Deus operando. Por isso, ele que estava sendo perdoado, não conseguiu expressar amor. Isso é um problema para nós. Quando nós não nos sentimos na graça e fruto da graça de Deus, não somos capazes de perceber a graça de Deus agindo no outro. Então, nós somos críticos, julgamos, desdenhamos, desacreditamos do outro. Então a nossa atitude em relação ao outro é: eu não acredito que você vai mudar, eu não acredito que fulano vai mudar, porque na verdade eu não percebo que sou o que sou pela graça de Deus. Então a mesma graça que está operando em mim pode fazer maravilhas em quem está do lado. Por isso, no final, quem sentou à mesa foi o fariseu, mas quem saiu saciado foi a pecadora. Quem sentou à mesa se deliciou das iguarias. Quem saiu deliciado da salvação e perdoada foi a pecadora. Vai, teus pecados estão perdoados. Vai, tua fé te salvou. A pergunta que me vem, abrindo essa quinta-feira eucarística: tal qual Jesus eu quero ser, tal qual és tu, Senhor, eu quero ser. Temos consciência da graça de Deus agindo em nós? Sou o que sou pela graça de Deus, e posso ser muito mais
pela graça de Deus operando em mim. Por isso que eu tenho incentivado tanto o Santíssimo. Não sei se foi ontem ou hoje, a mulher que disse que recebeu da filha uma notícia desesperadora, fruto da quinta-feira eucarística. Ela foi no médico, com a filha desesperada, mas depois do médico, carregou a filha para frente do Santíssimo. Não sei que dia foi, ontem ou hoje, mas é onde nós podemos ter a nossa âncora, Jesus Eucarístico. É por isso que já teve 7h30, tem agora, depois espero vocês às 19 horas para adoração, missa às 20. Quinta-feira é o dia de nos derramarmos na presença de Jesus. Olha a palavra, como aquela pecadora. Derramar nossas reservas, derramar aquilo que tem de podre dentro de nós, os nossos pecados, os nossos pensamentos impuros, não ter vergonha de Jesus. Por que ter vergonha do Senhor? Ele nos conhece. É impressionante que no Evangelho fala que o Senhor sabia o que o homem estava pensando. É impressionante. Simão não falou, ele pensou. Jesus sabia. E faz uma pergunta. Se Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aqui na terra, sabia o que os outros pensavam, você imagina a glória agora, na sua eterna glória. Todos os nossos pensamentos, as nossas intenções, o Senhor sabe. Então se esconder para quê? Tem gente que às vezes confia mais num psicólogo. Não estou desdenhando dos psicólogos, pelo amor de Deus, nem dos psiquiatras. É preciso. Mas se tem alguém que você pode se abrir sem reservas, é Jesus. Se na quinta-feira, quando você for a uma igreja, quinta eucarística, você se coloca diante de Deus e realmente faça como essa mulher, chore seus pecados, chore suas misérias, e eu tenho certeza que ninguém sai da presença do Senhor sem o perdão. Amém.